Paulo Freire, ele tinha a capacidade de mudar as pessoas. Ele também tornava as pessoas universais, como ele era. Se ele tinha uma ideia, ele te chamava ao telefone para compartilhar a ideia. Então era um sujeito que estava o tempo inteiro a pensar, a criar, a inovar e, ao mesmo tempo, partilhando com o outro aquela ebulição das ideias, que eu acho que não parava nem enquanto ele dormia, né? Porque aí ele continuava sonhando. É um homem brasileiro, mas é um representante do ser humano em todo o mundo. E em cada país, em cada cultura, em cada parte do nosso mundo, ele é um ser, um luminário, muito brilhante. Então era uma alegria conviver com ele, porque ele era muito humilde. Ele sempre brincava comigo, pedia para eu traduzir as cartas dele, os textos, e falava, olha, mas não corrige demais, porque daí perde a personalidade. Quer dizer, como se precisasse corrigir alguma coisa num texto de Paulo Freire. Para Paulo Freire, a alfabetização é um processo de libertação. Como tal, tem mais pertinência quando feita dentro da realidade social do educando. Como é uma escola, né, de caráter comunitário, que está dentro de uma proposta geral de desenvolvimento para a Amazônia, de conservação do ambiente, a gente mantém, né, nos materiais uma matriz freiriana. Lá tem muitos que só sabem esse é o bacuri, ele pega na árvore, né, diz esse é o bacuri, mas ele não sabe como é que se escreve a palavra, né? O aluno, né, o educando, deve construir esse conhecimento a partir da sua prática e a partir do seu entorno. Daí que se utiliza os exemplos extraídos da realidade. Aí eles saíram, andamos 150 metros distante da escola. Aí eles viram com papel e listando os nomes das árvores. Aí chegou o conhecimento dele nessa distância de 25 árvores. Aí chega aqui, eu passo para a lousa. Olha aqui, essa palavra é a palavra bacuri. Aí lá eu passo na lousa e lá eles já ficam conhecendo, mas porque só passar lá na lousa e mandar eles copiar, eles não vão saber, né? Então você percebe que nos materiais, mesmo os materiais para criança e adolescente, a questão da discussão, né, que era um ponto-chave da discussão da realidade do educando, é uma peça-chave nos nossos materiais. Eles mesmos perguntam por que esse nome de poronga, né? Mas aí poronga é porque, por causa de uma lamparina que o seringueiro usava para pôr na cabeça para cortar a seringa à noite, né? Era para acabar a escuridão. A mesma coisa a cartilha poronga, né? Onde você aprende a ler e escrever, é uma luz que está te iluminando, né? Isso aqui é o texto que eu fiz. Aí fiz aqui o título do texto, A Devastação. Aí escrevi o texto aqui abaixo. No Brasil haveria muitas matas, mas por causa das grandes derrubadas, já diminuiu um grande número de florestas. E os latifundiários ainda continuam com a mesma devastação, formando campo para a criação de gado. Isto é uma coisa que nós não devemos estar acabando com as matas. Logo após as derrubadas vem as queimadas, que prejudicam muito o solo e mata alguns animais que estão ali por dentro. E aquela grande fumaça não traz boa saúde aos seres vivos. Por isso não devemos fazer grandes derrubadas. Eu acho que a pedagogia do Paulo Freire possibilita se fazer esta soma de idades, esta síntese de gerações, em que as duas gerações aprendem juntas. O pai aprende à noite e o filho aprende o dia. Então a escola nos assentamentos, ela se tornou de fato uma escola libertária. Porque ela veio trazer o elemento que faltava, veio trazer a palavra. É uma pessoa extremamente tolerante com as divergências. Uma pessoa que tem paixão pela polêmica e faz dela também um exercício de democracia, um exercício de vivência, um exercício pedagógico, para que as pessoas entendam que não há nenhuma possibilidade de crescimento sem esse frequente, esse permanente, né, disputar das ideias. Mas ao mesmo tempo que o Paulo teorizava sobre o diálogo, o Paulo o praticava. Tanto assim que no nosso dia a dia, na convivência a que me refiro, muitos dos temas do Paulo eu sentia que iam sendo criados
pela provocação que ele fazia, das alternâncias do pensamento dele, para ver em que medida tal ou qual questão tinham ou não uma aquiescência dos demais. Ou seja, ele se submetia ele próprio ao diálogo. Ele estimulava a esquerda a não ter medo do novo, a não ter medo da polêmica, a principalmente romper com certos dogmas, sem perder o horizonte de uma sociedade mais humana e mais democrática, e principalmente uma concepção libertária do ser humano. Ao se preocupar tanto com o oprimido, ele ao mesmo tempo se solidarizava com as pessoas que neste país não sabiam ler e escrever, tinham dificuldades para se educar, para conseguir se transformar. A filosofia de Paulo Freire ajudou a formar um partido redefinindo o sentido de esquerda. Paulo Freire foi corajoso, Paulo Freire foi coerente, Paulo Freire tinha firmeza ideológica, Paulo Freire foi uma figura extremamente generosa e, sobretudo, Paulo Freire tinha um compromisso muito sério com o seu povo mais pobre, com o seu povo excluído. Mais do que posições pré-definidas, vindas de cima para baixo, é necessário ouvir as bases e trabalhar a partir da expectativa popular. Em que as pessoas aprenderam, que eu acho que é a grande lição do Paulo Freire, não é? Aprenderam que falar, quando o povo fala, é importante isso. É o povo que dá o tom, que encaminha, que ajuda a construir as políticas públicas. Quem se aproximasse do Paulo Freire era contagiado por aquela ternura, por aquela simplicidade, por aquele despojamento que contrastava, inclusive, com a sabedoria e a profundidade daquilo que ele dizia, daquilo que ele escrevia e, sobretudo, daquilo que ele vivia. 2 projetos ilustram bem a eficácia dessa metodologia. No mutirão habitacional, quem faz é o povo, com recursos do poder público. Grupos de moradores são estimulados a se organizar para construir suas casas e um futuro comum. No orçamento participativo, iniciado em Porto Alegre e já se espalhando pelo país, é a população quem decide as prioridades de gastos. Todos os segmentos da cidade se reúnem para decidir os rumos que Porto Alegre deve tomar, os investimentos, as obras, asfalto, saneamento, educação, transporte, cultura e lazer e as reuniões que Porto Alegre tem realizado em relação ao orçamento participativo são reuniões que, na verdade, dão uma aula de educação popular, né? A prefeitura, os secretariados, os assessores vão a essas reuniões encontrar com a cidade, reencontrar com a cidade, e são reuniões com 2, 3 mil pessoas dizendo o que querem para Porto Alegre. Vamos ver que Paulo Freire foi o brasileiro que compreendeu o que era cidadania, quando essa palavra praticamente não existia. O que você aprende, você usa. O que você aprende pode ajudar a mudar as coisas, pode ajudar a transformar as coisas. E pode ser uma arma para essa transformação, pode ser uma cunha, uma alavanca para que você consiga mudar o mundo. Eu acho que é assim que eu aprendi a entender um pouquinho do Paulo Freire. Se as crianças com HIV hoje podem estar estudando nas escolas, isso se deve a ele. Primeira geração de crianças com HIV hoje estão com 12, 13 anos. E graças à iniciativa do Paulo Freire, hoje o Brasil tem uma portaria ministerial que proíbe a exclusão das crianças nas escolas públicas. Se ele não tivesse sido secretário de Educação e não tivesse tido a visão de fazer esse convite para que se implantasse a orientação sexual nas escolas, quantas décadas seriam necessárias para que viesse um secretário que tivesse essa ousadia, porque naquele momento era uma coisa muito ousada, né? E ele brincava muito com o tema, dizia que não queria que as crianças aprendessem sexo atrás da moitinha, da moita como ele teve que aprender. Olha, o Paulo tinha uma espécie de paz. E sempre tinha uma frase, sempre tinha uma proposta que trazia à luz a tudo que a gente discutia. E ele partia sempre de coisas simples, por incrível que pareça. Então, eu acho que essa direção tranquila, consciente, permanente, de nunca perder a trilha maior pela qual nós estávamos lá, fazia e fez do Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, um dos melhores secretários que a cidade de São Paulo já teve.
Paulo Freire foi o que ele propunha nos livros? Foi, sobretudo, um homem apaixonado e cheio de humor. E é dentro desse quadro que a educação se reilumina. Me ajudou a entender o que é fundamental na educação, ou seja, que a educação se faz como relação entre as pessoas, que juntas tentam enfrentar os problemas da realidade. Uma filosofia da educação extremamente autêntica, profunda, fundada numa antropologia, e exatamente porque lastreou essa antropologia na realidade histórica da sociedade brasileira, ela ganha simultaneamente um alcance universal. Nada substitui o professor. A tecnologia, no entanto, pode fornecer ferramentas para o diálogo. As TVs comunitárias nos Estados Unidos constituem-se num movimento de 25 anos com 2.000 estações, algumas com vários canais. Em todas elas, o cidadão tem voz. Como linguagem, a mensagem audiovisual é vista dentro de um amplo processo de alfabetização, que pode se dar nos moldes freirianos. O vídeo é tomado como um instrumento de leitura do mundo e a mensagem como um convite ao diálogo com os pares e os diferentes. George Stoney, considerado o pai das TVs comunitárias, é profundo admirador de sua obra, estando envolvido na documentação da repercussão de Paulo Freire pelo mundo. No Brasil, a TV Machambomba, ligada ao CECIP, traz esta filosofia para o espaço público. Em uma das regiões mais violentas do mundo, os cidadãos voltaram às ruas para conhecerem a si e aos vizinhos, em grandes telas colocadas na praça no fim da tarde. Eu acho que a televisão comunitária é o lugar onde a televisão se encontra diretamente com o povo. Este assistir coletivo é muito diferente do assistir individual. As pessoas se juntam, discutem, têm a sua opinião e o que acontece ali é a produção de um saber coletivo. Além do significado dele concreto no processo de democratização e de libertação através da cidadania, da participação dos direitos humanos, ele tem uma importância capital em termos de intervenção brasileira na presença mundial. Muito mais que um educador, é um cientista, né, social, que integra as diversas áreas sociais, como integra essas áreas sociais com os valores, certo? Então, eu acho que ele é uma ponte, ele não é um passado, é um futuro para nós. Né? Nas várias vezes que eu tive conversa com Paulo Freire, ficava a imagem de um humanista radical. Um humanista que pensava a educação, pensava as relações da política, pensava a sociedade como uma forma de codificar o ser humano na sua condição de sujeito, e não na sua condição de mero consumidor, nem na sua condição da separação com o que é produzido na sociedade. É um guardião da utopia, numa fase em que os intelectuais renunciaram a ser-lo, numa fase em que o mundo passou a descrer do futuro, ele continuou com essa enorme fé que transparece em toda a sua obra e que faz dele um profeta. Há uns 10 anos atrás, fiz um trabalho, inclusive, com classes populares. E normalmente existia por parte dos profissionais, eu não chamaria de preconceito, mas uma espécie de pressuposto que eu acredito equivocado, é que essas pessoas não saberiam falar daquilo que era o mal-estar da vida delas, os conflitos ou o sofrimento. Ora, isso era a herança do Paulo, quando eu disse, não, a gente é que não está sabendo escutar. Não existe analfabetismo moral, nem analfabetismo na vida, não existe, sobretudo, analfabetismo moral simplesmente porque as pessoas não sabem ler e escrever, não tem a cultura de classe dominante. A partir do livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire redefiniu a posição dos excluídos na sociedade e nosso papel como educadores populares. Remédio de vício dentro de você. Grupos que trabalham com população de rua se inspiram nos princípios de Freire: afetividade, alegria, compromisso, reflexão sobre si e seu grupo, criação de um projeto de futuro. Vamos falar sobre a droga. Você já usou droga?
Já usei droga durante 9 anos. Hoje em dia não uso mais nada. E por que você usava droga? A Associação de Meninos e Meninas de Rua da Sé trabalha a partir do vínculo com o educador. Os educandos são convidados a mergulhar na sua realidade para depois traçar estratégias de como sair da situação presente. Eu já fui adotado por uma mulher uma vez, a mulher levou para casa dela. Sabe o que eu fiz? Esperei ela pegar uma confiança legal em mim. O que eu fiz? Deixei ela só pegar. Na hora que ela confiou legal, eu catei os bagulho da cama dela, catei a bolsa, enchi vídeo, catei dinheiro, uma rapa de coisa e uau! E aí, como é que você avalia isso? Avaliei que eu fiz errado, porque se eu tivesse ficado lá, hoje eu tinha uma faculdade paga, certo? Tinha tudo do bom, do melhor, eu trabalhava, hoje eu tô com 19 anos, podia trabalhar num banco sossegado, certo? E na sua relação com ela, como é que você avalia? A minha relação com ela era bom, sabe por quê? E hoje, como é que você... Hoje, se ela me encontrar, ela pode até chamar a polícia pra mim ou mandar me matar. Certo? E ela tem razão? É lógico que ela tem razão, porque ela tentou me ajudar, eu não quis, eu fui roubar ela. Essa travessia da pedagogia do oprimido passar para a infância e adolescência, que era o que mais encantava o Paulo, porque era uma proposta nova, né, dentro do uso e talvez até do abuso da concepção da pedagogia do oprimido. O Núcleo de Trabalhos Comunitários lança mão do lúdico para desenvolver suas atividades. Eu acho que essa passagem, né, de acolhimento da criança, de ouvir seu nome, a sua história, os seus valores, o seu brinquedo, brincadeira, que agora passa a fazer parte da pedagogia da ludicidade. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua parte da politização e da organização de base para fazer suas ações de transformação social. Paulo esteve desde o primeiro instante, quando o Axé ainda não existia, eu fui conversar com ele da minha ideia. E ele a enriqueceu, a tornou muito mais ampla, mais ousada. O Axé me encontrou. Foi uma vez, assim, uma tarde de 5 horas, eu não lembro o dia, né? Mas foi uma tarde de 5 horas, assim, eu estava na Piedade, no banco da praça. Os colegas, estava separado dos colegas sentindo bastante dor, né? Dor na barriga, né? Muita dor. Aí foi que um anjo apareceu. Um anjo se aproximou de mim, é a Eliane, né? A minha educadora. Aí ela ficou lá no outro lado do banco me olhando e eu de lá de cá, né? E eu olhava pra cara dela assim, pra mim ela ia me fazer algum mal. Olha, veja só, é difícil definir paquera, é fácil sentir, né? Paquera significa para mim olhar, observar e estar atenta, né? E isso precisa ser dos dois lados, senão não tem paquera. Alguém começa e alguém presta atenção a esse começo. Isso para mim é paquera. E só o que eu falava para ela era: saia daqui, eu não lhe conheço, desgraça, não sei o quê, chegando aqueles nomes pesados, né? O Projeto Axé, em Salvador, criou a Pedagogia do Desejo, que busca as crianças na rua para integrá-las na vida cidadã a partir de suas aspirações. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa mais que tem importância. Tem pessoas hoje que, se eu ficar 4, 5 dias sem aparecer, tá preocupado comigo. E antes eu não tinha isso. Ele me ensinou a ter sempre a capacidade de me indignar, mas numa indignação produtiva, que fosse capaz de criar. E oxalá que realmente a gente consiga ter um grito dos educadores pela tolerância zero, ter um grito de brasileiros pela tolerância zero. Eu acho que Paulo Freire é sagrado, não porque ele precisa ser colocado no altar, mas porque ele fez com que o sagrado viesse até nós, em cada analfabeta, em cada círculo de estudo, em cada grupo. A Paulo Freire é ele um tema gerador.